Olá, caro alunos, saudações! No vídeo de hoje de História do Brasil, Brasil República, nós iremos abordar a Revolta da Armada. Importante revolta que ocorreu no ano de 1891 a 1893, durante a primeira fase da República Brasileira, conhecida como República da Espada, correspondente aos governos dos presidentes Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. Caneta e caderno na mão, partiu para a missão e boa sorte. Podemos definir como um movimento de rebelião ocorrido em 1893 e liderado por algumas unidades da Marinha Brasileira contra o governo do presidente Marechal Floriano Peixoto. Dentre as causas, nós podemos enumerar as seguintes: interesses, divergências e disputas entre grupos políticos no começo da República Velha. Outro ponto que nós podemos mencionar também como causa: após a renúncia de Deodoro da Fonseca em 1891, ao assumir a presidência, o Marechal Floriano Peixoto ele destituiu todos os governadores que apoiavam Deodoro. Esse fato gerou uma série de divergências políticas. Alguns grupos militares, principalmente da Marinha, eram contrários à ascensão política de civis dentro do novo governo republicano, promovida pelo governo Floriano Peixoto. Pouco a pouco, digamos assim, nós temos que entender que a Marinha ela era a instituição principal durante o Império do Brasil. E com a proclamação da República, a principal instituição passa a ser o Exército Brasileiro. Muitos militares revoltosos dentro da Marinha contestavam a legalidade do governo Floriano Peixoto, pois a Constituição de 1891 dizia que o vice-presidente só poderia assumir o cargo após 2 anos de mandato do presidente. Ou seja, segundo a Constituição de 1891, com a renúncia de Deodoro da Fonseca, deveria ocorrer uma eleição indireta pelo Congresso Nacional para escolher o seu sucessor. Só que, porém, Floriano Peixoto bate o pé e meio que toma na marra a presidência da República. E Floriano Peixoto, ele ocupa a presidência da República, se tornando o segundo presidente da República Brasileira. Dentre os objetivos desta revolta, da chamada Revolta da Armada ou Revolta da Marinha, nós podemos mencionar os seguintes: os revoltosos eles eram contrários às mudanças políticas patrocinadas pelo Marechal Floriano Peixoto. Eles queriam a convocação de eleições que pudessem escolher novos governadores e não aqueles governadores nomeados por Floriano Peixoto. E eles queriam a manutenção dos militares dentro do poder. Dentre os principais comandantes, nós temos como líderes dessa revolta o almirante Custódio de Melo e o almirante Luiz Felipe Saldanha da Gama. Dentre os participantes, nós temos os oficiais da Marinha Brasileira, os jovens integrantes da Marinha e pessoas que defendiam o regime monarquista e que estavam insatisfeitas com o fim da monarquia. Dentre as principais consequências do desfecho dessa revolta, ocorreu que em 13 de setembro de 1893, os navios de guerra da Marinha em posse dos revoltosos bombardearam a cidade do Rio de Janeiro, até então capital do Brasil. E o governo Floriano ele não cedeu, organizou um exército e resistiu a esta revolta. Nós temos também, principalmente, a defesa do litoral brasileiro, impedindo o desembarque dos revoltosos, e após muitos conflitos armados, o governo ele conseguiu debelar a rebelião em março de 1894, graças ao apoio dos cafeicultores paulistas, que financiaram Floriano Peixoto para que ele pudesse adquirir no exterior novos navios de guerra para então combater a Marinha Rebelde. E com isso, Floriano Peixoto ele consegue esmagar a revolta,
consolidar o seu poder, tanto que Floriano Peixoto, dentro da história republicana do Brasil, ele ficou conhecido como o Marechal de Ferro, por ter usado, digamos, mão de ferro para reprimir os principais movimentos insurgentes em relação à República Brasileira.